highest of heights to the depths of the sea. Creation's Estudado para esse momento, preparado a palavra para esse momento. Cada domingo tem sido fantástico. Nada melhor do que falar sobre Deus. Eu acho que esse é o meu tópico favorito. Não é que a gente só fala de Deus, né? No nosso bate-papo, a gente fala de diversos assuntos. Nós somos pessoas cultas, né? Se for bater um papo comigo, se você quiser falar de futebol, é uma coisa que eu não manjo muito, muito bem, mas ainda assim entendo um pouquinho. Mas se quiser falar de surf, sou expert. Agora, se tu quiser falar de basquete, beisebol, hóquei no gelo, quiser falar de política, quiser falar de outras religiões, eu também sou bom de papo, viu? Mas, quando a gente fala de Deus, da graça de Deus, do caráter de Deus, não tem assunto que mais me deixa assim animado, empolgado em participar. E nós estamos nessa série falando um pouquinho sobre quem é Deus, o que Ele faz. Será que Ele tem sentimentos? Muita gente, nós falamos aqui na primeira parte da nossa série, que muita gente tem uma mentalidade de que Deus é uma força cósmica. Ai, Deus é uma energia. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, se Deus fosse uma força cósmica ou uma energia, essa sala não estaria cheia de gente e estaria cheia de áureas assim coloridas, não é? Então, essa imagem de que Deus é uma força me deixa distante de Deus. Como é que eu vou me relacionar com uma força abstrata? Mas Deus fala que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, Deus, eu me pareço um pouco com Deus e Deus se parece comigo, eu posso entender que eu, então, posso me relacionar com Ele. Então nós vimos também que algumas pessoas têm uma mentalidade de que Deus é um velhinho de barba, severo, pronto a me dar chibatada. A gente vai ver que não tem nada a ver com isso. Deus é alegre, divertido. Se Ele fosse severo, bravo, feio e sério, Ele não teria feito cores. Você enxergaria tudo preto e branco, coisa chata, coisa mediana. Para que cores? Acho que isso mostra a exuberância de Deus. Nós falamos também um pouco sobre a criação. Quão maravilhoso são as constelações, nós vimos alguns planetas, vimos o Sol, alguns fatos científicos de curiosidade, nós vimos no começo do culto agora um vídeo sobre milagre e ciência, e como um sustenta o outro, como um comporta o outro, e é uma coisa fantástica. O nosso Deus é de fato magnífico. Você pode buscar no nosso YouTube e poder participar, assistir essa pregação que foi muito legal. Na parte 2, nosso grande Paulo Buono aqui trouxe uma palavra muito legal, falando sobre três áreas que pode comprometer a nossa forma de enxergar Deus. Às vezes a nossa falta de fé obscurece nossa interpretação de quem é Deus, a nossa autodependência, quando a gente está sempre autodependente e a gente consegue, isso atrapalha também o nosso relacionamento com Deus, né? Então, desobediência também foi falado aqui, que nos atrapalha também, e a gente acaba não enxergando quão maravilhoso é o nosso Deus. Mas hoje, nessa noite, eu quero revelar um pouco mais sobre o caráter de Deus. O nome de uma pessoa reflete muito no que ela faz. E nós vamos falar sobre os nomes de Deus nessa noite. Alguns nomes, não todos, mas alguns nomes que refletem o caráter de Deus. Porque, infelizmente, hoje, existem muitos equívocos a respeito de quem é Deus. Eu creio comigo que se as pessoas soubessem quem Deus realmente é, todos queriam um relacionamento com Ele. Eu duvido que alguém iria rejeitar Deus se realmente soubesse quem Ele é, o que Ele faz, os seus caminhos, o seu amor e os seus desígnios. Mas, infelizmente, há muitos equívocos. A mídia basta ver um desastre natural que fala, são os atos de Deus. Houve terremoto não sei aonde, foi Deus. Houve enchente não sei aonde, foi Deus. Qual é a imagem que as pessoas que estão sendo alimentadas por essa informação começam a formar de Deus? Nossa, Deus é mau. Deus é injusto. Deus traz tragédia. Quando na verdade não é bem assim. Nós vamos ver isso nessa noite. E outras pessoas que se amarram em bombas
e se explodem em hospitais, em escolas, se explodem em praças públicas, dizendo que esses são atos que agradam a Deus. Que Deus ele está falando? Não é o mesmo Deus que eu acredito, porque o meu Deus é amor. E a pior coisa, às vezes, são pessoas de dentro da igreja, são cristãos, que pintam também uma imagem errônea de Deus, como na imagem que a Thaís vai colocar aqui agora. Olha, vou traduzir para vocês. Olha, já incutido numa criança uma imagem errada. Deus te odeia, você vai para o inferno. Convida alguém para querer se relacionar com Deus? Então você não é cristão, aí o cara vai lá e coloca aquela placa lá, ó, Deus te odeia, né? Olha a outra imagem. Deus odeia fags. Fags quer dizer homossexual, né? E diz ali que quando o fag, né, que é o homossexual, morre, Deus dá risada. Mas isso é tudo mentira, porque a Bíblia fala que Deus não se alegra na morte de ninguém. Essa é a verdade. Eu estou aqui nessa noite para te falar a verdade sobre o caráter de Deus, porque nós temos sido alimentados de muita mentira e muita balela. Eu ouvi uma frase muito interessante de um filósofo francês muito famoso chamado Voltaire, que ele disse assim: eu acredito no Deus que criou o homem e não no Deus que os homens criaram. Vou repetir, eu acredito no Deus que criou os homens, não no Deus que os homens criaram. E nós temos visto aqui pessoas querendo criar um Deus que na verdade não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que criou os céus e a terra. Não é o Deus que nos ama. Não é o Deus que nos aceita como somos. Não é o Deus que não poupou seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, nessa noite eu quero lhe agradecer, Deus, porque nós vamos falar do teu caráter, dos teus feitos, das tuas maravilhas. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha revelar quem tu és a nós, que saiamos daqui, Senhor Deus, com o entendimento da tua bondade e quão o Senhor é por nós, Pai. Obrigado por nos amar, nós te aceitamos e te recebemos, que a tua palavra gere vida dentro de nós e vida em abundância, Senhor. Pedimos que gere frutos em nossas vidas, ó Pai. Não queremos ser só ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela. Pai, eu quero diminuir, que tu cresça e que nós saiamos daqui mais cheios de ti. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Amém? Então, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas acreditando num Deus que os homens criaram, com uma imagem errônea. Mas na verdade, tem uma música que eu gosto muito que diz assim: quanto mais te conheço, te quero mais. E essa música vai dizendo que quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero Ele. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu amo Ele. E essa é a verdadeira realidade. Tem um versículo em Salmo que diz: prove e veja como o Senhor é bom. Como eu vou falar de alguém que eu nunca me relacionei? Como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Eu preciso primeiro me relacionar com Deus. E aí eu vou ver o quão bom Ele é, amém? Uma coisa também que reflete muito bem quem é Deus é só olhar para Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a expressão exata de Deus. A Bíblia também fala que nas palavras de Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um. Então, quando você ouve algumas religiões falando de Deus, mas excluindo Jesus, elas não estão falando do nosso Deus, do mesmo Deus que eu estou falando aqui nessa noite. Porque o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e Jesus são um. Então eu não posso excluir Jesus de cena e separadamente querer estudar Deus sem a figura de Jesus. Nós vemos hoje eu estava me preparando para vir para cá, me trocando, primeira vez que o meu interfone toca e os testemunhos de Jeová, querendo conversar comigo. Eu falei: desculpa, eu acabei de sair do banho, estou com a toalha enrolada aqui, cabelo molhado, me trocando para ir para a igreja, deixa teu bilhetinho lá. Fui educado pra caramba com o cara, mas realmente é inconveniente. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eles separam Jesus de cena.
Eles acreditam em Deus Jeová, mas quando na Bíblia deles você vai vendo acerca de Jesus, tudo está em letra minúscula. Ou seja, eles removem a divindade de Jesus. Então eles não estão falando do mesmo Deus que eu creio. Porque Deus e Jesus são um. Quando você estuda a teoria espírita, eles começam a falar da reencarnação. A reencarnação quer dizer o quê? Que você morre, você vai para um lugar, aí depois você volta para a vida na Terra de novo, você tenta ser melhor do que você foi antes, e aí você vai... Sendo que essa crença, ela destrói o que Jesus fez há 2015 anos atrás. Se eu reencarno, por que eu vou precisar de um Salvador? Se eu reencarno, eu mesmo vou me salvando ao longo das vidas. Mas não estão falando do mesmo Deus que eu creio, porque o meu Deus fala que eu amei tanto o mundo, que eu dei o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Me entenda, muitas dessas religiões acreditam em Jesus, mas veem Jesus como um profeta, veem Jesus como um bom homem, como uma pessoa boa que existiu, mas não vê Jesus como Deus. E eu quero que não haja nenhum tipo de confusão entre nós aqui nessa noite. A Bíblia deixa bem claro que Deus e Jesus são um. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai, amém? Vamos ler Hebreus 1? Olha o que diz lá. Hebreus 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Deus fez o universo por meio de quem? Por meio do seu Filho. Então Jesus estava lá na criação desse universo maravilhoso, na criação do nosso planeta. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, Jesus estava lá presente com o Pai. E aí, nós vemos no versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Então, uma outra ocasião, nós não vamos ler lá, mas Jesus disse assim para uma mulher chamada Marta e para sua irmã chamada Maria: se você crer, você vai ver a glória de Deus. A situação era que o irmão delas havia morrido, e elas estavam desesperadas. Jesus, se tu tivesse chegado aqui um pouco mais cedo, meu irmão não teria morrido. Mas aí, Jesus disse, se você crer em mim, você vai ver a glória de Deus. Então, se você quiser realmente ver a glória de Deus, é necessário que a gente creia em Jesus. Porque não é crendo no Zé Pilintra que você vai ver a glória de Deus. Não é recebendo a pombagira que você vai ver a glória de Deus. Não é você recebendo todas essas entidades que é apregoada no candomblé, em outras religiões, porque isso só te separa, porque você é Jesus, que você vê a glória de Deus. Amém? Eu não estou aqui querendo falar mal das outras religiões, mas estou aqui para querendo falar a verdade. Não se achega a Deus através de nenhum outro que não seja Jesus. Amém? O Deus criador dos céus e da terra é só através de Jesus. Bom, Daniel 11:32 diz uma coisa bem interessante. Diz assim: e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas eu quero que você preste atenção na parte B do versículo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha a bênção atrelada a você se empenhar em conhecer o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais forte nos tornamos, mais maravilhas iremos fazer. Amém? Êxodo 33 mostra o encontro de Moisés teve com Deus. Né? Nós não vamos ler lá, mas acho que dá para ler rapidinho. Né?
Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Eu o conheço pelo nome e de você tenho agradado. Tu pegou o próximo? Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Volta ali para o outro slide. Isso. Se me vês com... Moisés estava diante de Deus, conversando com Deus, e ele disse, revela-me os teus propósitos, revela-me o teu caráter. Uma outra tradução diz, para quê? Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. E aí, essa música que tinha cantado um pedacinho foi inspirada nessa passagem, que quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente sabe como agradá-lo, e mais a gente é aceito por Ele, e mais a gente tem comunhão com Ele, amém? Vamos falar sobre os nomes de Deus? Em Êxodo 3, mostra Moisés tendo um encontro com Deus pela primeira vez. Tinha uma sarça ardente, né? Um arbusto pegando fogo, sendo que o fogo não consumia o arbusto. E ali foi o primeiro contato realmente que Moisés teve com Deus. Quem está vendo a novela 10 Mandamentos aqui da Record? Algumas pessoas, né? Na novela você vê que eles têm tentado ser fiel à palavra. Eu gosto de acompanhar para ver se está escrito isso aqui não. Estou de olho. Mas muita coisa está batendo, né? E o que é legal da história de Moisés é que Moisés cresceu no palácio no egípcio e ele não conheceu realmente quem era o seu Deus, só de ouvir falar algumas histórias. E nessa fase, depois que ele saiu do Egito, que ele estava no deserto já, vivendo com sua nova família, enfim, ele teve um encontro com Deus há uns 80 anos mais ou menos de idade, a Bíblia nos ensina, e Deus deu a ele um propósito e se revelou a ele. E quando Deus falou o nome dele para ele, ele disse uma coisa muito interessante, meu nome é Yahweh. Tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês do nome de Deus, que foi mais ou menos quando foi... Quem consegue ler aquilo ali? YHWH. Não tem vogal, repararam? O nome de Deus, quando Deus revelou para Moisés, é como se fosse um sopro. Não dá nem para pronunciar de tão sagrado, de tão santo, de tão poderoso, de tão soberano que é. E Deus se revelou a Moisés falando, esse é meu nome. Eu sou. Aí Moisés vira para Deus e fala, Deus, mas o povo não vai acreditar em mim, quem que eu vou falar que me está me enviando? Você diz que o eu sou, que o Yahweh está te enviando. Eu sou significa, eu sou eterno, eu sou tudo que você precisa. Antes de tudo existir, eu sou, eu já era, eu já existia. Deus é o único ser autoexistente. Ninguém o criou, mas Ele criou todas as coisas. Os anjos são criaturas de Deus. Às vezes eu fico indignado quando as pessoas dão tanto, exaltam tanto o poder do diabo, exaltam tanto a capacidade do inimigo, exaltam tanto, mas o diabo, meu diabo é um ser criado. Como pode uma criatura ser maior que o seu Criador? A Bíblia fala que quando o diabo se rebelou diante de Deus lá no céu, querendo tomar o lugar de Deus, querendo estabelecer um trono para si, Deus só fez assim, sai daqui. Ele não conseguiu resistir o sopro, ele não conseguiu lutar, ele não conseguiu. Imediatamente a Bíblia fala que ele se esborrachou na terra. Tanto é que a Ivete Sangalo, inspirada, né, pelo inimigo, cantou, levantou poeira, né? Na verdade ela está cantando disso. Se você estudar bem, entender bem a música, muitas coisas, ela está falando que quando o diabo caiu na terra, ele levantou poeira. É o anjo caiu do céu. Então, nunca houve um tempo onde Deus não existisse e nunca haverá um tempo onde Ele deixará de existir, amém? Agora, Jesus também se revelou como eu sou. Então nós estamos aqui fazendo uma analogia, né? Deus, Jesus são um. Então Jesus, Ele também se apresentava como eu sou. Vamos ver João 8:58, o que diz lá? Livro de João...
capítulo 8, Mateus, Marcos, Lucas, João 8. Ali está mais rápido que eu, vou ali. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Ali os mestres da lei, os religiosos, estavam discutindo com Jesus, que Jesus disse, com que autoridade, as pessoas perguntaram para Jesus, que autoridade vocês fazem isso aí, quem você pensa que é, e Jesus, eles perguntaram para Jesus assim, você é mais importante que o nosso pai Abraão? Aí Jesus vira e fala isso, antes de Abraão nascer, eu sou. Né? Abraão é o pai da fé judaica, o pai da nossa fé, nós também cremos, né? E uma coisa interessante é que ali Jesus disse que Abraão se alegrou quando ficou sabendo o meu tempo de vir à terra, que Abraão já tinha morrido, estava no céu, quando ele ficou sabendo do plano de Deus de enviar Jesus para redimir a terra, e ele se alegrou. Em outros momentos Jesus diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Então, em respeito a esse nome, Yahweh, que é tão santo, se você vê na Bíblia em hebraico, eles mudaram algumas vezes assim para Adonai. Quando eles falavam a respeito de Deus, como esse nome é tão sagrado, eles usavam o nome Adonai. Adonai significa Senhor. Sendo que Senhor significa dono. Muita gente não tem problema em querer um Salvador. Eu quero um Salvador para a minha vida. Mas muita gente tem um extremo problema com eu não quero um Senhor. Eu não quero ninguém que mande em mim e que fale o que eu devo fazer. Porque eu sou o dono do meu. Nós não temos visto isso, a sociedade o tempo todo? Ser feliz é fazer aquilo que você quer. Vai nessa para tu ver até onde você vai parar. Mas Deus, Adonai, é o nosso dono. E uma coisa interessante, que quando Jesus foi proclamado pelos anjos, quando ele nasceu numa manjedoura, os anjos apareceram para um grupo de pastores, né? E ele disse assim, os anjos, eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Salvador, que é Cristo, o Senhor, que em hebraico está o Adonai, o dono. Se ele é Senhor, cabe a mim obedecer, certo? E toda vez que eu desobedeço, eu me esborracho. Muita gente anda para trás por causa da desobediência e ainda quer culpar Deus pelas coisas que não estão dando certo. E aí começa a pintar e a disseminar uma imagem errada de quem é Deus. Uma vez nós tínhamos uma faxineira que trabalhava na nossa casa, que se dizia cristã, que ia à igreja, ela falava, parei de fumar, parei de beber, vou à igreja todos os domingos, mas e aí, continuo pobre. E ela ficava se lamentando e reclamando, ao invés de ser grata por aquilo que Deus já fez na vida dela, ela só reclamava e olhava aquilo que ela não tinha. E ela começava a achar que Deus não era mais tudo aquilo que ela imaginava. E ela desobedecia a Deus quando Deus conduzia ela para algumas coisas. E quando a gente desobedece, lembra da história de Jonas? Deus chegou para Jonas, que era um profeta, e disse, Jonas, vá para Nínive. Aí Jonas foi para a direção oposta. Jonas, não vou para Nínive, de jeito nenhum, Deus, vou te desobedecer. Jonas pegou um barco. Quando ele pegou um barco, ele deu de cara com uma tempestade. Aí, na tempestade, onda vem, onda vai, o barco começou a afundar, as pessoas começaram a descarregar as cargas, jogar no mar para se salvar. Aí acabou, descobriram que aquela tempestade é por causa de Jonas. Jogaram Jonas no mar, veio uma baleia, um peixe muito grande, e engoliu Jonas. Depois de um tempo, 3 dias se passaram, a baleia vai lá, Deus tem misericórdia de Jonas, Jonas pede perdão para Deus, a baleia vai lá e vomita Jonas na praia. Então Jonas, depois de ter fugido de Deus, enfrentado lá a fúria do mar, enfrentado a barriga da baleia, ele é vomitado na praia. Aí ele chega para orar para Deus de novo. Quando ele chega para Deus, que Deus fala para ele? Vá para Nínive. A ordem não mudou. A gente iria evitar
muitas frustrações e desapontamentos se a gente obedece a Deus já logo de prima. Se Ele é o nosso Adonai, vamos obedecer que é melhor para nós. Amém? O segundo nome de Deus que eu quero falar aqui é El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, aquele que realiza todas as coisas, que pode realizar todas as coisas. Ele é onipotente, é o grande El Shaddai. Esse nome ele aparece 48 vezes na Bíblia e 30 vezes só no livro de Jó. A história de Jó é muito interessante. Ele perdeu tudo, perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu a esposa dele que abandonou ele. Ele perdeu tudo que ele tinha, todo o seu dinheiro, toda a sua reputação, sua saúde inclusive, né? E quando você vê lá Jó 42, versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando diz ali, sei que podes fazer todas as coisas, ele está falando, sei que tu és o El Shaddai. E aí continua ali depois no 12, 42, 12. Versículo 12, mesmo capítulo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E também teve ainda 7 filhos, 3 filhas. A Bíblia ainda vai continuando e falando que não tinha nenhuma mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó, elas eram as mais lindas de toda a terra. Então assim, Jó perdeu tudo, mas ele nunca parou de confiar que Deus era o seu El Shaddai, o que tudo pode, e foi aquele que o reestabeleceu todas as coisas. Deus se revela como El Shaddai a Abraão também. Quando a gente vê em Gênesis 17, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus El Shaddai. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então existe uma promessa, uma bênção atrelada quando a gente anela por Deus, quando a gente busca conhecer quem Ele é, quando a gente realmente confia que Ele é o nosso El Shaddai. Mas você sabia que mesmo Ele sendo todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas, existem coisas que Deus não pode fazer? Quem é que sabe? Me fala uma coisa que Deus não pode fazer. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer ou não? Vou te falar que tem, vou te dar 2 aqui. Deus não pode mentir. A Bíblia fala que Ele não é homem para mentir. Então, se Deus fala que essa xícara aqui é preta, essa xícara vai virar preta automaticamente. Porque Deus não pode mentir. Outra coisa que Deus também não faz, que Ele não pode fazer, é deixar de amar você. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem doença, nada. Nem a nossa rebeldia. Nem quando viramos as costas para Ele, Ele deixa de nos amar. Essa é a verdade. Amém? E vou te dar mais uma ainda. Deus não vai contra a sua palavra. Se Ele disse na Bíblia algumas coisas, você nunca vai ouvir uma voz de Deus falando para você fazer algo contrário com o que está escrito. Ele também não nega a sua palavra. Vou te dar um exemplo. O homem está casado com a mulher, não aguenta mais a mulher, está de saco cheio dela, quer trocar. Mas ele casou, ele tem uma aliança com ela, né? Não, mas Deus está me falando
Estou sentindo em meu coração que Deus está me guiando para a mulher lá que trabalha no caixa, lá não sei aonde, onde eu vou fazer minhas... O que a palavra de Deus diz? Honre a sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que foi capaz de dar a sua própria vida por ela. Então, não é de Deus. Esse pensamento do cara não vem do céu, né? Porque Deus não contraria a sua palavra. Jesus, ele também se revela como El Shaddai, fazendo o impossível, curando enfermos, expulsando demônios, andando sobre as águas. E Jesus disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Terceiro nome de Deus que nós vamos ver aqui nessa noite é Jeová Jiré. Jeová Jiré significa Deus provedor. O povo de Deus, quando saiu do Egito e foi para o deserto, Deus foi o provedor deles em todos os momentos. A Bíblia fala que nem a roupa deles envelheciam e nem os chinelos deles se desgastavam. A Bíblia fala que Deus fez fluir água da rocha, fez cair codornizes do céu e maná do solo. Gente, é demais isso. Esse é o nosso Deus provedor. Esse é o Jeová Jiré. Jesus também se mostra como Jeová Jiré. Quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele transformou água em vinho. Num casamento, acabou o vinho. Quando acaba o vinho, gente, acaba a festa. Imagina um casamento sem vinho. Para aquela época não tinha Coca-Cola, não tinha Fanta Uva para dar uma disfarçada. Naquela época não tinha nada disso. Não tinha muitas opções. Ou era vinho ou era água. Acabou o vinho, meu amigo. Imagina teu casamento aqui, quem casou que teve festa. Imagina teu casamento inteiro na água. Quero ver se o povo ia ficar lá até o final. Então, Jesus é o Jeová Jiré. Ele havia sido convidado para a festa. Porque ele estava naquela festa, ele pôde prover um milagre para aquelas pessoas. E ali ele transformou água em vinho. Jesus também fez com que um dia onde o mar não estava para peixe, os discípulos dele foi pescar, lançaram as redes, antes de eles serem discípulos de Jesus, tá? Vamos fazer um flashback. Lançaram as redes, pegaram nada. Tentaram a noite toda. Quando eles estavam lá lavando as redes já, tal, para guardar tudo, tal, Jesus chega e fala: vão para o fundo e lancem a rede do outro lado. Eles foram, lançaram, e diz que a abundância de peixe que começou a vir era tão grande que o barco começou a afundar, que tiveram que chamar outros barcos para virem ajudar. Ele é o provedor. Uma vez um rapazinho chegou para ele com 5 pães e 2 peixinhos. Haviam 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus abençoou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e diz que toda aquela multidão se alimentou e sobrou 12 cestos. Ele é o Jeová Jiré, amém? Depois, Ele mesmo se fez como o Cordeiro de Deus e se entregou para mim e você, para ser o nosso provedor, que propicia os nossos pecados, que elimina o poder e a influência do nosso pecado na nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Jeová Jiré, amém? Eu amo essa passagem de Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, todas as nossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. O meu Deus, Jeová Jiré, suprirá todas as minhas necessidades. Qual é a sua necessidade? Necessidade financeira, necessidade de afeto, de carinho, necessidade de vestuário, necessidade de moradia. A Bíblia fala que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória. Não é de acordo com a minha capacidade, não é de acordo com o meu muque, com o meu esforço, é de acordo com as suas riquezas e glória. Amém? Esse é o Jeová Jiré. Quarto nome que nós vamos falar aqui é o Jeová Makadesh, quer dizer o Deus que santifica. A Bíblia fala no livro de Isaías que
quando Isaías teve uma visão do céu, ele viu Deus, o trono de Deus, e no trono de Deus ele viu anjos, que eram os serafins e os querubins. E ele falou: meu Deus, o que eu estou vendo? Eu sou um homem de lábios impuros. E o que me fascina nessa história é que Deus, quando viu que ele... sim, eu sei, você é um homem de lábios impuros. Ele mandou um anjo vir com brasas vivas do altar de Deus. E aquela brasa tocou os lábios de Isaías, e Isaías foi purificado. E ali apareceu, quando você lê a Bíblia no original, naquela passagem de Isaías diz: Jeová Makadesh, aquele que santifica. E ele santificou esse homem, Isaías, que foi um grande profeta. Ele santificou Isaías antes de usar Isaías. E fica uma mensagem para nós: antes de Deus te usar, Ele quer te santificar. 1 Pedro 1,15. Põe lá para nós, Thaís. Diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então ele nos chama para a santidade. É Ele quem nos santifica, não é a gente que se santifica com a nossa própria força. Foi Ele que santificou Isaías, é Ele que vai nos santificar. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E olha que interessante, se Ele não quisesse nos ver, ou que a gente o visse, se Ele não quisesse que a gente o visse, que a gente estivesse na presença dEle, Ele jamais seria o Jeová Makadesh. Ele não iria te santificar, te dar o trabalho de querer te santificar se Ele não quisesse você e não fosse louco por você. Ele fala: para quê? Então, quando as pessoas têm aquela imagem de que Deus não gosta de mim, ela é completamente errada, porque o nome de Deus é aquele que te santifica. Ele precisa que você seja santificado para que Ele tenha um relacionamento contigo, para que você tenha relacionamento com Ele, tenha intimidade com Ele. Por isso Ele se dispõe a te santificar. Se Ele não se dispusesse, Ele não se importaria comigo, mas como Ele se dispõe, demonstra o quanto Ele se importa. É Ele que nos transforma. Tudo que eu tenho que fazer é permitir que Ele faça isso. Amém? O quinto nome de Deus aqui que eu quero compartilhar com vocês. A gente vê muito, pessoas falando, eu mesmo já conheci pessoas falando, dizendo que Deus se alegra quando eu fracasso, né? Nossa, Deus deve estar gostando de me ver me ferrando aqui, me ver, comendo pão que o diabo amassou. Ele deve ficar lá do alto só dando risada, né? Deus não faz pegadinha do malandro, né? Ele não arma armadilha para nós, porque o nome dele é Jeová Nissi. Jeová Nissi significa Deus é a nossa bandeira. Normalmente a bandeira ela é hasteada ou fincada num território após esse território ser o quê? Conquistado. Quando o homem viajou para a Lua, o que ele fez? Quando ele pisou na Lua, ele já levou a bandeirinha lá dos Estados Unidos e colocou lá dizendo: conquistei esse negócio aqui. Pisei aqui, isso aqui já, bum. E o exército de Israel já levava a bandeira, Jeová Nissi, Deus a nossa bandeira, porque eles sabiam que com Deus a derrota do seu inimigo era iminente. Israel nunca perdeu uma batalha quando ele estava em obediência a Deus. Todas as vezes que Israel foi escorraçado, que Israel perdeu, foi levado para o exílio, foi sitiado, foi porque Israel estava em desobediência. Mas quando Israel estava alinhado com Deus, se relacionando com Deus numa forma de intimidade, todas as suas batalhas ele venceu. E Deus diz na sua palavra que Ele nos fez mais do que vencedores. Ele é o nosso Jeová Nissi. Então você já vai para a batalha com a garantia da sua vitória. Ele não é o Deus que se alegra com o nosso fracasso, senão Ele não seria a nossa bandeira, a bandeira da nossa vitória. Amém? Jesus também é o Jeová Nissi. Quando Ele foi erguido numa cruz, Ele também garantiu a nossa vitória. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2,14.
Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele nos leva em triunfo, em vitória. Amém? Jeová Nissi. 6. As pessoas culpam muito a Deus pelas doenças. Eu já vi muito falando, poxa, mas se Deus fosse bom, será que Ele ia permitir a malária? Nossa, malária, nossas pestes que nós temos visto, na verdade, né? E isso é errôneo, porque a Bíblia fala que o nome de Deus é Jeová Rafá. Jeová Rafá significa aquele que te cura. Êxodo 15, 26 diz assim: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que os trouxe os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Ele não é o Senhor que nos traz doença, Ele é o Senhor que nos cura. A mesma coisa Jesus fez. A Bíblia fala que Jesus ia de cidade em cidade, curando todos os enfermos e expulsando demônios. Então, uma ocasião, perguntaram para Jesus o seguinte, está lá no livro de João, vou ler para vocês, João capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Então, o cara nasceu cego. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Naquela época, todo mundo pensava, eu creio que hoje algumas pessoas também pensam assim, que se alguém nasce na desgraça, ou se alguém nasce com uma doença, ou se alguém nasce sem um membro do corpo, é porque essa pessoa pecou, ou os seus pais pecaram e ele está pagando o pecado do pai. Mas pensa comigo, olha o que os discípulos dizem, olha que pergunta mais sem sentido. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Lembra, ele era cego de quê? Nascença. Então, quando que ele pecou para sofrer a punição da cegueira? No ventre da mãe, né? Imagina ele lá no ventre da mãe fumando um baseadão. Não, vamos mais longe. Quem sabe ele estava lá quando ainda era o espermatozoide, ele pagou um suborno pro óvulo. Ó, não deixa quem chegar antes de mim, não deixa entrar, deixa eu entrar. Tô tipo, né? Será que ele foi corrupto lá quando ele era um esperma para ele nascer cego? Ou ele fumou um baseado no ventre da mãe? Que pergunta cretina, porque olha só o que Jesus diz. Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E a Bíblia fala que Jesus vai lá e cura esse homem. Ele é o Jeová Rafá, aquele que nos cura de todo tipo de enfermidade. Amém? Tanto física, tanto mental, como espiritual. Jesus veio trazer salvação integral aos homens. Amém? Ele é o Jeová Rafá. Levou todas as nossas feridas. A Bíblia fala que por suas pisaduras nós fomos sarados. 7º nome. Pessoas às vezes culpam Deus pelas guerras. Mas se você for ver bem, o motivo que causa a guerra é a ganância do homem. É a sede de poder do homem, é o egoísmo do homem que faz com que hajam guerras. Deus não tem nada a ver com isso, porque o nome de Deus é Jeová Shalom. E Shalom significa paz. Ele é o Deus da paz, não é o Deus que traz guerra, não é o Deus que traz conflito. Ele não é o Deus que põe marido contra mulher, que põe pai contra filho. Ele é o Deus que une, que restaura, que sara relacionamentos. Amém? E o nome dele é Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Toda vez que você sente paz genuína no seu coração, vem de Deus. Ele é aquele que traz paz, porque o diabo não sabe trazer paz, só sabe trazer caos. E o mundo também não sabe trazer paz. Liga a televisão da tua casa, tu vai ver se tu vai ouvir alguma notícia de paz. Jesus, a Bíblia também chama ele de o príncipe da paz. Ele disse ainda para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá, mas não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia no Pai e também em mim. Aí ainda fala, na casa do meu pai há muitas
moradas. Todo mundo quer ter paz no lar, todo mundo quer ter paz no trabalho, paz na sociedade. E, na verdade, é só convidar o Jeová Shalom para reinar na sua casa, amém? Para reinar na sua vida. Ele vai trazer paz interior que excede todo o seu entendimento. Não foi, Raquel? A gente estava conversando ali antes, você falou que eu comecei a experimentar uma paz, né, interior quando eu convidei Jesus para reinar em minha vida. Oitavo e último ponto que eu quero falar aqui nessa noite. As pessoas dizem que Deus é injusto. Pelo contrário, Jesus fez o sol e a chuva para todos. Tanto o justo quanto o ímpio tem o privilégio de poder desfrutar dessa terra. Tanto o homem bom como o homem mau. Deus nunca foi injusto. E um dos seus nomes é Jeová. Esse é difícil de pronunciar. Tsidneco. Não. Tsikenu. Tsikenu. Deus é juiz e julga com justiça. Ele é aquele que julga com justiça. Jesus também é aquele que julga com justiça. Se você lembra de uma história na Bíblia que Jesus estava numa cidade e os mestres da lei, os religiosos, trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério. A mulher estava lá no quarto com o amante, lá se esbaldando. Os caras viram aquilo, arrastaram aquela mulher pelo cabelo, levaram até Jesus, que estava ensinando as pessoas. Aí falaram: Jesus, mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. E a lei de Moisés manda que essa mulher seja apedrejada. E tu que diz? Pergunta capciosa, pegadinha do malandro. Verdade. Porque se Jesus respondesse: certo, vamos apedrejar essa mulher, os soldados romanos iam com tudo falar: opa, Israel pertence a Roma, o império aqui é romano, quem tem direito de falar quem morre, quem vive é a jurisdição romana, e todo mundo tem que passar por um julgamento, você não pode mandar apedrejar essa mulher. Aí Jesus seria preso. E os mestres da lei, foi preso, cara, pegamos ele. Se Jesus respondesse: imagina, vamos matar essa mulher aqui a pé apedrejada, cadê o amor, cadê o perdão, quem vocês pensam que são? Aí eles falam: tá vendo, Jesus não obedece à lei de Moisés, ele não é de Deus. Então Jesus ficou ali num beco sem saída. Mas como ele tem toda a sabedoria do céu e da terra, ele chegou e disse: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Chama a banda aí para vir, por favor. Aquele que não tem nenhum pecado. A Bíblia fala que naquele momento todo mundo começou a lembrar dos seus pecados. Imagina, Jesus lançou essa palavra entrou como uma flecha na mente das pessoas. Aí o cara que estava com a pedra na mão, pronto para jogar na mulher, porque eles adoravam apedrejar pessoas, porque eles se achavam religiosos, se achavam mais do que os outros, e eles queriam apedrejar aquela mulher. Na hora que Jesus disse: aquele que não tem nenhum pecado, aí o cara lembrou: poxa, mas eu traí minha mulher mês passado. Aí a Bíblia fala que ele jogou a pedra no chão e se retirou. Aí o outro cara que estava com a pedra na mão também lembrou: nossa, eu assaltei aquela quitanda lá perto da minha casa, roubei, enfiei o negócio lá, bala house, sem ninguém ver no bolso e saí fora. Pequei. Ele jogou a pedra no chão e foi embora. Todos que estavam ali, a Bíblia fala que eles foram soltando as suas pedras, porque eles foram convictos dos que são pecadores, e que se você é um pecador, que direito você tem de jogar uma pedra num outro pecador? Depois de todo aquele povo se retirar, aquela mulher estava toda envergonhada, olhando para o chão. Jesus vira para ela e diz: cadê aqueles que te condenam? Aí ela olha em volta: não tem ninguém, Senhor. Jesus vira para ela e diz assim: eu também não te condeno. Eu creio que quando ela olhou para Jesus pela primeira vez, ela viu olhos de amor.
Pela primeira vez ela enxergou olhos de aceitação. Pela primeira vez ela teve contato com Jeová de Sedinego, aquele que julga com justiça. Mas a sua justiça está vinculada à sua graça. E ali ela pôde ver os olhos de amor e de aceitação de Jesus. Não dá para separar esse nosso Deus maravilhoso de Jesus Cristo. Quer saber quem é Deus? Mergulhe nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Analise os milagres de Jesus, que você vai ver a bondade do nosso Deus, a bondade daquele que te criou. Você só existe porque Ele quis. Ele pensou em você quando você ainda não existia. A mente de Deus imaginou você. Ele te ama. Ele quer se relacionar contigo. E Ele faz isso através de Jesus. Não dá para separar de Jesus, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: para a prostituta, Ele é a segunda chance. Para o morto, Jesus é a vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote que confessamos. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o início e o fim da criação de Deus. Ele é bendito e o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o pão da vida. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é a pedra angular. Ele se destaca entre os 10.000. Ele é o desejo de todas as nações. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Ele é o primeiro e o último. Ele é o amigo dos pecadores. Ele é Deus manifesto na carne. Ele é Deus de toda a terra. Ele é o bom pastor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o grande eu sou. Ele é Jeová, Rei dos reis, Cordeiro de Deus, luz do mundo, pão da vida, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e o bispo das nossas almas, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. Ele é maravilhoso. Ele é Jesus Cristo, o Senhor de todo o universo. Vamos adorá-lo nessa noite. From the highest of heights to the depths of the sea.